Acho que estamos ao vivo. Deixa eu conferir aqui. Aí, shalom, shalom. Boa tarde, estamos ao vivo aqui mais uma vez para trazer mais um estudo para as vossas almas. Hoje, para falar aí de um tema muito interessante, que é o Deus que você não vai querer conhecer. Como assim? Existe um Deus que as pessoas conhecem de cor e salteado. E que Deus é esse? É aquele Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados e para que todo aquele que nele crê não pereça. É o Deus do Salmo 91. É aquele Deus de amor, de misericórdia, de bênção. Entretanto, o que essas pessoas não falam é que não é todo mundo que vai conhecer este Deus. Não, não. Este Deus de amor, de misericórdia, que enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, vai se revelar somente para aqueles que se arrependeram dos seus pecados. E a Escritura não nos fala somente do amor e da misericórdia de Deus, do Eterno. Ela também nos fala de um outro lado de Deus que não é falado por aí, mas deveria ser falado, porque é esse Deus que a maioria das pessoas vai, infelizmente, conhecer, já que se recusam a abandonar os seus pecados e se recusam a obedecer os mandamentos de Deus. Por isso que o título desta live é O Deus que você não vai querer conhecer. Hoje eu vou mostrar o lado de Deus que as pessoas não falam por aí, mas deveriam falar todo santo dia. Mas eles não falam porque se eles falarem isso aqui dentro das igrejas, então as igrejas vão ficar vazias. E igreja vazia é menos dinheiro no bolso. É muito melhor falar sobre amor. Os falsos profetas adoram falar sobre amor. Sim, eles adoram. Mas o verdadeiro profeta, ele não vai falar de amor para você, ele vai falar de pecado. Porque se você não abandonar o pecado, você não vai receber nem conhecer o amor e a misericórdia do Altíssimo. E hoje eu vou mostrar aqui, segundo a Escritura, o Deus que infelizmente a maioria das pessoas vai conhecer. Inclusive essas que estão dentro das igrejas e que ouvem esse Deus de amor o tempo inteiro. A maioria das pessoas tem os mesmos versículos decorados. Esse que eu falei, que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Algum pedacinho ali do Salmo 91. São sempre essas passagens de amor, de misericórdia, que a maioria das pessoas usa como autoajuda. Mas esse mesmo Deus que enviou seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados, também é um Deus de justiça, de vingança e de morte. Isso mesmo. E é esse mesmo Deus que criou o lago de fogo e esse mesmo Deus que vai lançar as pessoas no lago de fogo. É o mesmo Deus que vai derramar as 7 taças da ira escritas lá em Apocalipse. É o mesmo Deus que vai julgar a humanidade. É o mesmo Deus que matou muitas pessoas. Quando eu digo muitas pessoas, estamos falando de realmente muitas pessoas. Em uma única passagem, como vocês vão ver daqui a pouco, ele matou 185 mil pessoas. Esse Deus de amor e misericórdia é o mesmo que matou muitas pessoas no deserto por causa do pecado. Então hoje vocês vão conhecer a outra parte de Deus que as pessoas não falam. Esta é a parte de Deus que vai trazer temor e tremor ao seu coração, porque tudo o que eu vou ler aqui pode também acontecer conosco se nós abandonarmos o caminho ou se nós dermos brecha para o pecado. Hoje vocês vão ver que Deus, a maioria das pessoas vão conhecer, porque pisam nos seus mandamentos, porque brincam não só com o nome dele, mas também com a sua palavra. Então, vamos dar início a esse estudo e tudo o que eu vou falar aqui está na Escritura. Não estou inventando nada, só estou apenas mostrando o Deus que existe, o único Deus que existe, por completo, e não só a parte de amor e de misericórdia. Porque, como eu falei, a
A parte de amor e de misericórdia vai ser revelada para aqueles que se arrependerem. Aqueles que não se arrependerem, aqueles que forem somente religiosos, aqueles que forem ímpios, não vão conhecer este amor de Deus, esse Deus de amor e misericórdia, mas vão conhecer o Deus que eu vou falar aqui. Então a palavra de hoje vai trazer muito temor ao seu coração. Vamos lá, porque eu separei muitas passagens falando exatamente sobre a justiça e o juízo de Deus. A primeira está em Salmo 73, versículos 12 a 17, que diz assim: Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu disseste, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Olha só o que o texto vai dizer agora. Até que entrei no santuário deles, então eu entendi o fim dos ímpios. Aí eu te pergunto, o que você acha que essa pessoa viu quando entrou no santuário de Deus e viu o final dos ímpios? Você acha que foi uma coisa agradável? Você acha que essas pessoas morreram e ficaram descansando em paz? É isso que você realmente acha? Tem muita gente que acha, não, o inferno não existe não. Quando todo mundo morre, a pessoa fica lá descansando, fica lá dormindo. Não é isso que o texto está dizendo, não. O texto está dizendo que o justo aqui estava afligido porque ele via os ímpios prosperarem e ele, que praticava a justiça, só sofria. Então ele entrou no santuário de Deus e viu o final dos ímpios e isso acalmou o seu coração. Aí eu te pergunto, qual você acha que foi o final dos ímpios que ele viu? Uma pessoa que vai morrer, vai ficar descansando? É isso que você acha que ele viu? Pois é. Por aí a gente já pode começar a ter uma ideia do que está reservado para aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Te garanto que não vai ser aquele Deus que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isaías, profeta da salvação, Isaías 66, 15, 16 diz assim: Pois eis que o Senhor, o Eterno, virá como fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor. Ora, quer dizer então que o Deus de amor, o Deus de misericórdia, que parece que vai salvar aí quase todo mundo, como dizem por aí, ele se ira, não é verdade? É verdade. A Escritura diz que Deus demora a se irar, não que ele não se ira, pois Deus sente ira, e a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, ou seja, aqueles que pisam nos mandamentos do Eterno, ou seja, a maioria dos ímpios e dos religiosos. Sobre esses virá a ira de Deus. E a sua repreensão em chamas de fogo, porque com fogo e com a sua espada entrará o Altíssimo em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Ora, o profeta da salvação está falando que Deus matará muitas pessoas. Mas espera aí, Deus não é amor, não é misericórdia, Deus não é Deus de bênção? Mas ele também é juízo, ele também mata. E mata quem? Mata os pecadores que se recusam a se arrepender dos seus pecados. Este é o Deus que existe na sua completude, mas que não é falado por aí. E se você, que agora me ouve, e eu, e nós, não nos arrependemos do nosso pecado, é esse Deus que nós vamos conhecer. Um Deus que multiplicará os mortos, que sairá como fogo, que terá a sua espada na sua mão, em juízo contra toda a carne. Por isso que o título desta live é O Deus que você não vai querer conhecer, mas que existe, e é este o Deus que vai se manifestar para a maioria das pessoas. Quando eu digo maioria das pessoas, o próprio Cristo diz que poucos serão salvos. Então vamos colocar aí, pelo menos nessa geração que nós vivemos hoje, vamos supor aí que 10% de todo mundo seja salvo e 90% seja condenado. Você acha que eu estou exagerando? Então olhe à sua volta aí fora e vê se as pessoas estão vivendo perto ou longe dos mandamentos de Deus. E essas pessoas que estão vivendo longe vão conhecer esse Deus que eu só estou começando
a narrar para vocês, mas que a Escritura deixa claro quem ele é. A Escritura deixa claro o juízo e a ira de Deus que virá sobre os pecadores. Olha só esse texto que forte, Isaías 66, 24. E sairão, e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Ou seja, o próprio Deus está falando que os salvos, os santos, vão ver os cadáveres daqueles que prevaricaram contra o Senhor. O Deus está falando que ele mesmo vai matar e ele mesmo vai deixar os cadáveres expostos para que os santos vejam e pisem sobre os ímpios como se eles fossem vermes. Olha só. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Pois é, este é o mesmo Deus que enviou o seu Filho unigênito. Brinca você com o pecado e brinca você com o nome de Deus, que você vai ver o que te aguarda. A Escritura está narrando só um pouquinho do que vai ser o horror do julgamento do eterno. Por isso que o título desta live é o Deus que você não vai querer conhecer. Você quer conhecer aquele Deus de amor e misericórdia que enviou o seu Filho unigênito? Aquele Deus de amor que todo mundo fala? Então, largue o pecado e comece a obedecer os mandamentos. Senão, o Deus que você vai conhecer é este aqui que eu estou narrando nas Escrituras. Olha só, aqui é o próprio Eterno falando pela boca de Isaías sobre o verme que não morre e o fogo que nunca se apaga. Ele mesmo está falando que vai matar, ele mesmo está falando que essas pessoas serão um horror para toda a carne. Ou seja, quem foi que criou a condenação, o lago de fogo? Foi o Eterno. Quem lança as pessoas lá? É o diabo? Não, é o Eterno. O juízo vem daquele Deus de amor que as pessoas adoram falar por aí, mas não falam desta parte que deveriam estar falando. Porque se as pessoas não se arrependerem, é esse Deus aqui que elas vão conhecer. Amós 5, 6. Olha só, veja que interessante. Os profetas da Bíblia não estão falando somente de amor. Eles estão falando de pecado, da condenação e do juízo que virá. Eu estou lendo aqui os profetas das Escrituras. Eles não ficam só falando de amor, eles não ficam só falando de bênção. O profeta que só fala de amor, que só fala de bênção, você pode ter certeza que é falso. Como eu falei, os verdadeiros profetas vão falar do juízo e do pecado. Porque se você não se arrepender dos seus pecados, você não vai conhecer aquele Deus de amor e misericórdia que tanto fala. Você vai conhecer este Deus que eu estou falando aqui, que os profetas anunciaram há muito tempo atrás. Amós 5,6 diz assim: busquem o Eterno e terão vida. Busquem o Eterno e terão vida. Do contrário, Ele mesmo, o Eterno, irromperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel, e não haverá ali ninguém para apagá-lo. Ou seja, mais uma vez a Escritura mostrando o juízo, a execução do juízo e a ira do Eterno. Sofonias 1,18 diz assim: nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Eterno, no fogo do seu zelo. O mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Ou seja, aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, é este Deus aqui que eles irão conhecer. Olha só o que Sofonias está falando. O próprio Deus dará fim aos habitantes da terra. Pois é, este é o mesmo Deus de amor que as pessoas adoram falar. Este é o mesmo Deus de amor que enviou o seu Filho unigênito. Mas tenta você brincar com o pecado, tenta você brincar com a misericórdia e com a oportunidade que o Eterno está te dando. E é este Deus aqui que vai se revelar para você. Vamos para o próximo texto. Salmo 21, 8 a 9 diz assim: tua mão alcançará todos os teus inimigos. Tua mão direita atingirá todos os que te odeiam.
no dia em que te manifestares. Farás dele uma fornalha ardente. Na sua ira, o Eterno os devorará. Um fogo os consumirá. E quem são os inimigos de Deus? Aqueles que se opõem à vontade de Deus. E onde está a vontade de Deus? Nos mandamentos. Ainda que a pessoa tenha aceitado Jesus e se diga cristão, se a pessoa pisa nos mandamentos, se a pessoa fala que os mandamentos foram anulados e todo aquele blá 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 de sempre, elas são inimigas do Altíssimo. E esse amor, e esse Deus de amor que elas estão pregando, elas nunca vão conhecer. Elas vão conhecer este Deus que os consumirá como fogo. Então não brinque com o Eterno, nem com o seu santo nome. Não brinque com a misericórdia e a oportunidade de Deus, porque até a misericórdia de Deus tem um limite. Quem está falando isso não sou eu, são as Escrituras e os profetas que pregaram no passado. Ok? Vamos para o próximo texto. Gênesis 19, 24 a 25 diz assim: Então o Eterno, o próprio Eterno, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele mesmo destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Olha aí, de novo, o Deus de amor e de misericórdia está executando o juízo sobre as pessoas. Ele mesmo matou, ele mesmo executou o juízo. Não pense você que o diabo tem o poder de lançar alguém no inferno. Quem faz isso é o próprio Deus de amor e de misericórdia. Por isso, você começa a entender por que este é o Deus que você não vai querer conhecer de jeito nenhum. Tá ok? Espera um pouquinho aqui que está dando uma travadinha aqui. Deixa eu ver, espera só um pouquinho. Eu acho que deu problema aqui na transmissão. Só um minutinho. Só um minutinho. Você começa a falar a verdade aqui, os negócios até travam, né? Impressionante. Deixa eu ver. Se ainda estamos ao vivo. Tá dando uma travadinha aqui. Parece que tá dando uma travadinha aqui. Pera aí, pessoal. Acho que eu vou ter que reiniciar aqui a live. Esperem um pouquinho. Deixe-me ver aqui. Dificuldades técnicas, né? Você vê que quando você começa a falar a verdade, esse tipo de coisa acontece, né? Infelizmente, esse tipo de coisa acontece quando você começa a falar a verdade sobre as coisas. Mas, se precisar, a gente dá uma reiniciada aqui e volta numa parte 2. Espera aí um pouquinho. Nossa, tá um calor aqui, meu. Shalom, shalom, voltamos. Você vê que você começa a falar a verdade aqui, o negócio até cai, né? Dá uma travada, mas é assim mesmo, não tem problema. Mesmo com luta, a gente vai entregar a mensagem, tá bom? Bom, vamos dar continuação de onde parou.
Infelizmente, essa live vai ficar dividida, acho que em duas partes, né? Se não travar de novo. Ficou aquela parte 1 e agora caiu, precisou voltar de novo. Então, a gente continua de onde parou. Aí depois, quem for assistir, assiste, por favor, a parte 1 e a parte 2, que é essa continuação. Estou fazendo essa parte 2 porque a parte 1 deu uma travada aqui. Sabe como é que é, né? É luta para levar a palavra, mas é assim mesmo. Falar a verdade é assim mesmo. Só não dá zica naqueles falsos profetas que só fala de amor, né? Esses daí tem quase 1 milhão de inscritos lá no canal deles, né? Que as pessoas adoram ouvir a mentirinha que conforta o coração deles. Bom, vamos continuar antes que caia de novo aqui. E também aqui está ameaçando uma chuva feia. Estou receoso que possa cair a energia ou a internet. Vamos continuar então para ver se a gente consegue aí terminar essa mensagem pela misericórdia do Eterno. Vamos lá. Levítico 10, 1 a 3 diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nas quais acenderam fogo e acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Altíssimo, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Altíssimo e os consumiu. Morreram perante o Senhor. E Moisés disse então a Arão: Foi isto que o Senhor disse: Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. E a continuação do texto diz mais: Deus disse a Arão: Se você chorar pelos seus 2 filhos que eu mesmo matei, você vai morrer também. Uau! Olha só a exigência do Altíssimo. Olha só o juízo e a rigidez do Altíssimo. Esse é o mesmo Deus de amor que as pessoas vivem pregando por aí. Triste, né? Triste, né? Complicado. Bom, parece que está travando aqui de novo, infelizmente. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou dar uma pausa aqui. Eu vou reiniciar aqui a máquina e em 5 minutinhos eu volto, tá ok? Fiquem aí, esperem um pouquinho que eu já volto, porque tá dando algum tipo de zica aqui para entregar essa palavra aqui. Esperem um pouquinho que eu já volto, tá bom, pessoal? 5 minutinhos, por favor. Esperem um pouquinho que eu vou tentar. Shalom, shalom. Estamos aqui de volta para a terceira parte dessa live. Você vê como está sendo difícil terminar isso aqui, hein? Mas vamos em frente aí, porque ainda tem coisas a serem ditas. Bom, se você está começando por essa parte, sabe que teve a parte 1 e a parte 2, que infelizmente teve que ser interrompida porque tiveram alguns problemas técnicos aqui. Mas assiste a parte 1, assiste a parte 2 e agora a parte 3, que eu espero que seja a última parte, que não dê mais nenhum problema técnico aqui e a gente possa encerrar este estudo aqui, tá ok? Bom, então vamos dar continuidade, lembrando que assista a parte 1 e assista a parte 2, depois você vem e assiste a parte 3 para as coisas não ficarem desconexas. Próximo texto diz assim, Números 11, 1 a 3. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades ao ouvido do Eterno. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Altíssimo, não foi da parte de Satanás, não, foi da parte do próprio Altíssimo, queimou entre eles e consumiu extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso, aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Altíssimo, não do diabo, queimou entre eles. Ora, quem foi que matou os israelitas no deserto? O próprio Altíssimo. E por quê que eles morreram no deserto? Pecado.
pecado. Não quer ser consumido pela ira do Senhor, o fogo do Altíssimo? Largue o pecado enquanto você ainda tem tempo. Não brinque com a misericórdia do Altíssimo, porque até a misericórdia do Altíssimo tem limite. Quando esse limite chega, é chegada, então, a hora do juízo e da ira do Eterno. Então, fogo virá e consumirá você, eu, qualquer um aqui que esteja no pecado. Por isso, não brinque. As coisas do Eterno são muito sérias. Estamos falando aqui do povo que ele mesmo escolheu, ele mesmo matou muitos e muitos e muitos. E não foi só o povo dele que ele matou. Nem os anjos, quando pecaram, foram poupados da parte do Altíssimo. Nem sequer os anjos foram poupados pelo Altíssimo quando pecaram. E é exatamente isso que Pedro vai dizer lá no Novo Testamento. Então veja que a ira do Eterno não está exclusivamente registrada no Antigo Testamento, como alguns dizem por aí, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus malvado, etc, etc, etc. Veja que até mesmo no Novo Testamento está registrada a ira do Eterno. Deixa eu tirar o webcam aqui para ver se fica mais rápido a codificação aqui. Espera só um pouquinho, pessoal. Esses problemas técnicos hoje aqui estão complicados, viu? Espera só um pouquinho. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui para que fique melhor. Tá complicado aqui hoje, hein? Aí, acho que agora... Eu acho que agora sem a câmera vai ficar um pouquinho melhor aí para vocês, porque hoje tá complicado. Hoje tá complicado, viu? Só pela misericórdia mesmo. Shalom, shalom, estamos de volta aqui para a parte 4, tentando terminar esse estudo. Agora eu vou fazer sem a câmera para ver se fica melhor um pouco, para ver se a gente consegue terminar, tá bom? Ainda tem alguns textos que eu quero falar sobre, então vamos ver se a gente consegue terminar. Eu estava falando na parte 3 que nem os anjos Deus poupou quando eles pecaram. Olha só o que Pedro vai dizer lá no Novo Testamento, porque tem gente que diz que a ira de Deus ficou restrita somente ao Antigo Testamento e que Deus do Antigo Testamento é um Deus malvadão e blá blá blá. É o mesmo Deus tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E o Novo Testamento também vai falar da ira do fogo de Deus. Não só em Apocalipse, nas 7 taças que ele irá derramar sobre os ímpios que não se arrependem, mas também fala dos anjos que pecaram e não foram poupados por Deus. Olha só o que Pedro vai dizer lá deixe-me ver aqui, 2 Pedro 2, 4 a 17, ele diz assim: porque se Deus, o próprio Deus, não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno,
os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Esses são os anjos que, lá em Apocalipse, serão libertos por um período de tempo. São os anjos caídos que estão lá no livro de Enoque, bem detalhados, inclusive com os nomes de cada um. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Vamos fazer aqui uma pequena linha de raciocínio. Quantas pessoas tem no mundo hoje? 7 bilhões? 8 bilhões? Eu não sei o número exato. Mas imagine que de 8 bilhões de pessoas, somente uma família se salvou e todo o resto foi morto pelo dilúvio. Este é o padrão que o Eterno tem. Se você não alcançar este padrão, você fica para trás. Não tem jeitinho de entrar no céu. Não tem como pular a janela. Ou você se adequa, ou virá sobre você a ira e o juízo de Deus. Noé era o único que se adequou e obedeceu ao Eterno. Veja, salvação não é para quem é gente boa, nem para quem tem boa intenção. Salvação é para quem obedece aos mandamentos do Eterno. E condenou a destruição à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este, sendo justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Eterno livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. O mesmo Deus de amor é aquele que castiga. O texto está sendo muito claro aqui. E livrou o justo Ló, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos ou obstinados, não receando em blasfemar das dignidades. Enquanto aos anjos, sendo maior em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais que, segundo a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessam de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, que são os mandamentos do Eterno, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, olha só, para as quais a escuridão das trevas eternas se reserva. E quem foi que criou as trevas eternas e jogará essas pessoas lá? O próprio Deus de amor, que enviou os seus filhos para morrer pelos nossos pecados. Próximo texto diz assim, Isaías 37, versículos 36 e 38. Naquela noite, o anjo do Eterno foi ao acampamento assírio e matou 185 mil soldados. O próprio Eterno matou 185 mil pessoas. Veja, a Escritura diz que o Eterno não tem prazer na morte do ímpio, mas que antes este se arrependa. Mas se não se arrepender, vai morrer. O Eterno não tem prazer em matar, mas se precisar matar, ele vai matar, porque ele é justo e executará a justiça. Também há lá no Novo Testamento a passagem em Atos capítulo 5 de Ananias e Safira, que morreram pelas próprias mãos de Deus por causa de uma única mentira. Bom,
Para encerrar, então, este tema e este estudo que com muita luta foi entregue, eu vou deixar para vocês um texto de Deuteronômio que diz... caçambola. Tá difícil hoje, hein? Eu vou deixar para vocês aqui um texto de Deuteronômio que diz o seguinte para encerrar esta live e o tema desta live, porque a mensagem principal já foi entregue. Texto de Deuteronômio. Shalom, shalom, estamos de volta. Bom, este estudo, esta live, teve que ser dividida em algumas partes por conta de problemas técnicos. Foi difícil de entregar esta palavra, mas se você assistir todas as partes, você será edificado. Nesta parte final, vamos fazer então a conclusão do estudo antes que dê algumas dicas de novo. Para terminar esse estudo, nós falamos então que o Deus de amor também é Deus de juízo e o Deus de amor se revelará para aqueles que abandonarem os pecados e se arrependerem. E aqueles que não abandonarem os pecados e não se arrependerem, receberão então o Deus de juízo. E o juízo de Deus foi narrado em várias passagens da Escritura, inclusive pelos profetas da Bíblia, como eu narrei aqui. Para terminar este estudo e encerrar com chave de ouro, eu separei um texto de Deuteronômio, capítulo 11, versículos 13 a 17, que diz assim: E será que se diligentemente obedeceres aos mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, então darei da chuva, vossa terra, seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. E darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante a eles. A ira do Eterno se acenderá contra vós, e ele fechará os céus, e não haverá água, e a terra não dará o seu fruto, e cedo perecereis da boa terra que o Senhor, vosso Deus vos dá. Então, a mensagem final que fica aqui é: qual Deus você quer? O que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, ou você quer o Deus de misericórdia, de juízo, que matou muitos israelitas no deserto, que matou 185 mil do exército da Síria, que destruiu o mundo antigo com o dilúvio e que destruiu Sodoma e Gomorra, e que derramará sobre os ímpios as 7 taças da sua ira. A escolha é sua. Deus colocou diante de ti os 2 caminhos. Se você quer o Deus que enviou o Filho unigênito, cheio de amor e misericórdia, então obedeça aos mandamentos. Se você não obedecer, você nunca vai conhecer esse Deus de amor, e sim o Deus de juízo e fogo consumidor, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Este é o lado de Deus que ninguém fala, e por isso as pessoas não têm mais temor em pecar. Brincam com o nome de Deus, mas, como disse o primeiro salmo que eu li aqui, o fim deles já está reservado e não é nada agradável. Qual dos 2 lados de Deus você vai querer? O do juízo ou da misericórdia? Obediência ou desobediência? A decisão está nas suas mãos. Tenha em mente que Deus não é só Deus de amor que enviou seu Filho unigênito. Não pense você que na volta de Cristo ele vai vir com misericórdia. Ele virá com juízo. A escolha é sua. Está nas suas mãos. Escolha se você vai querer o amor de Deus através da obediência aos mandamentos, ou a ira e o fogo consumidor, o juízo, a vingança desse mesmo Deus de amor, se você permanecer na desobediência. A escolha está nas suas mãos. Lembrando que, infelizmente, essa live teve que ser dividida em algumas partes, por conta de problemas técnicos. Foi uma luta entregar essa palavra, mas ela foi entregue. Espero que você escolha o caminho
da vida. E não se esqueça que o mesmo Deus que enviou seu Filho também mata e matará e lançará no fogo a maioria das pessoas que vivem e já viveram sobre essa terra. Faça a escolha correta. O próprio Deus fala: escolhe, pois, o caminho da vida, e este é o meu conselho. Abandona o pecado hoje. Salvação para hoje. Se você ficar brincando, então você conhecerá o Deus de juízo e que terá sua espada na mão contra todos aqueles que ele considera seus inimigos. E quem são os inimigos de Deus? Aqueles que pisam os seus mandamentos e não obedecem à sua vontade. A escolha é toda sua. Shalom, shalom. Desculpe pelos problemas técnicos, mas se você assistir todas as partes certinho, com certeza você será edificado. Um abraço